Pessoal, bom dia então. Na aula de hoje, inicialmente vou dar algumas orientações, como eu sempre faço no começo da aula, e aí depois a gente vai dar uma repassada sobre o conteúdo da aula passada, que tinha ficado para vocês assistirem a videoaula, de como importar um dataset lá no Colab e como utilizar um algoritmo de aprendizagem de máquina. A gente está trabalhando por enquanto só com a árvore de decisão. Então a gente vai dar uma repassada e vocês vão fazer uma atividadezinha baseada naquela que estava na videoaula passada, que eu vou dar uma relembrada aqui. Vou colocar para apresentar a minha tela aqui para vocês poderem acompanhar. Então aqui no ambiente virtual, vocês olharem aqui, ó, tem tem o material da nossa aula e tem uma atividade prática, que é essa atividade prática dataset de Colab com Python. Essa atividadezinha aqui que vocês vão fazer depois. Até as orientações dela, que está aqui nessa videoaula, que é uma que eu já tinha feito na licenciatura, eu vou dar uma repassada agora. E o que a gente vai fazer? A gente vai usar o Colab para poder importar uma base de dados, então a gente vai repassar aquilo que vocês já fizeram. Não sei se todo mundo fez a prática, eu só vou dar uma relembrada aqui, mesmo quem já fez. Como usar o Colab, porque no primeiro exemplo que a gente fez, a gente pegou um conjunto de dados estático, um vetor, que foi para aquele exemplo lá de diferenciar frutas, e depois vocês fizeram a atividade do vinho. E agora o objetivo é importar esses dados de um dataset que já tem dentro do framework que a gente está usando, dentro do Scikit-Learn, e depois, o próximo passo, a gente vai importar dados externos. Então, aí, para a gente poder trabalhar, fazer essa práticazinha aqui, que ela vai ser rápida, e depois vocês vão fazer o trabalho. Todo mundo conseguiu abrir o Colab aí? Abra um Colab para poder acompanhar aqui. Abra um Colab e aí a gente vai criar um notebook novo aí. Então, vou criar aqui um novo notebook. E aí, vou esperar vocês abrirem. Quando eu criar um novo aqui, o Colab ele funciona aqui como o Google Docs mesmo, só eu dar um nome aqui, só deixa a extensão. E vou chamar aqui de Iris Aula SI. Estou dando o nome aqui para o meu arquivo. E o que a gente vai fazer aqui no Colab? A gente vai trabalhar com o Scikit-Learn. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar a biblioteca. Vou maximizar aqui. From sklearning. Import. A gente está trabalhando com a árvore de decisão. Além disso, no Scikit-Learn, a gente vai importar a nossa biblioteca de banco de dados, os datasets aí, que são as bases de dados que a gente vai utilizar. Dentro desses datasets tem algumas bases de exemplo, e a gente vai utilizar essas bases como exemplo inicial. Se a gente rodar ele aqui, se eu der um Ctrl Enter aqui, ele tem que dar tudo certo. Então, ele demora um pouquinho para rodar a primeira vez, tá vendo que ele está girando aqui. No caso que a gente só está importando, só está vendo se o que eu fiz está certo. E no caso, se você não estiver trabalhando no Colab, você estiver trabalhando local, você vai verificar se você realmente tem aqui a biblioteca, tem o Scikit-Learn instalado. Então, aqui rodou, deu tudo certo. Conseguiram abrir o Colab aí, para poder acompanhar? Sim, sim. Beleza? Se por acaso alguém não tiver com acesso agora, a aula está sendo gravada e esse material também já tem ele gravado. Então, aqui a gente importou aqui o Scikit-Learn. E aí a gente tem várias bases de dados. A gente vai refazer o exemplo do Iris, a gente já fez isso lá no ECA, e a gente vai fazer aqui em Python. A gente vai refazer, que é o conteúdo da aula passada, só para que vocês tenham base para fazer a atividade. Então, vou criar uma variável Iris aqui, e aqui eu vou importar. Então, eu tenho meus datasets aqui, ponto. Aí eu já tenho uma funçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Na hora que eu dou load, ele já tem aqui, ele tem esse Boston, que é uma base de dados de preços de imóveis. Tem esse Breast Cancer, que é que vocês vão fazer a atividade, que é sobre câncer de mama, de aprendizagem supervisionada por classificação.
Tem esse diabetes também, que é por classificação. Os dígitos aí que a gente vai usar depois. Tem esse wine aqui embaixo também. Esses outros aqui são algumas imagens. Então, esse dígitos aqui é uma base de dados, diabetes, breast cancer, o íris e o wine. A gente vai usar o íris aqui. Então, e aí, depois que eu carreguei o íris, eu consigo ver algumas informações, porque o dataset, quando eu der um print aqui, ó, íris.is, eu consigo ver quais que são as chaves que eu tenho. Opa. 21 Martins, íris. Aqui não tem as chaves, Desktop, data, file name. Aqui a gente consegue ver as informações que a gente tem. O keys aqui, eu não... era para ele mostrar quais informações que eu tenho dentro dessa base de dados. Por exemplo, eu tenho os dados, a descrição, eu tenho o nome dos atributos, eu tenho aqui o nome do arquivo, eu tenho quais que são os meus targets ou os meus labels, e aqui eu tenho os nomes dos meus targets. Ou seja, quais são os targets que eu tenho aqui? Se eu colocar target names aqui, ó, print target names. Eu vou ver que eu tenho um vetor aqui que o nome é setosa, versicolor e virgínica. E se eu pedir para printar aqui, ó, iris.feature name, eu vou ver quais são os nomes dos atributos. Lembra que o comprimento e a altura da sépala e da pétala. Então, o que a gente tem aqui? Eu consigo ver aqui que o cetose é o primeiro, versicolor é o segundo, virgínica é o terceiro. Isso aqui no nosso target, que é o nosso classificador. E eu tenho um conjunto de atributos. E os dados, aonde que estão esses dados aqui? Eu vou comentar esse feature names aqui, ó. Se a gente der um print aqui de novo, iris. Se eu colocar a descrição, eu vou ver a descrição da base de dados. E se eu colocar aqui data aqui, ó, iris.data, eu vou conseguir ver todos os dados que eu tenho aqui. Esses dados que eu estou vendo aqui, ó, cada registro que eu tenho aqui são os dados. Então, se eu coloco aqui no primeiro registro aqui, 5.1 é o primeiro atributo, 3.5 é o segundo atributo e assim por diante. E esse primeiro registro, ele corresponde a quê? Ele corresponde ao meu target. Então, se eu printar aqui, ó, print iris.data na posição 0. Então, deixa eu comentar aqui o print de tudo aqui, ó. Data na posição 0 e o íris. Tá carregando bastante coisa. Iris.target na posição 0. O que isso quer dizer? Que esse primeiro registro que tem essas características, o classificador é 0. Ah, mas o que é 0? É de acordo com o meu vetor aqui, ó. Tá vendo? 0 é o primeiro registro, que é cetosa. Se ele aparecer 1 no target, então se eu colocar lá, por exemplo, na posição 35, aí vai ser 0 ainda, que é 50 de cada um. Vou colocar 55. Na posição 55 do dado, corresponde à posição 55 do classificador. Eu tenho esse registro, que tem essas características, e o classificador dele é 1. 1 é o quê? 1 ele é versicolor. Conseguiram importar a base de dados aí? Então, o que a gente vai fazer aqui? Uma vez que a gente já conseguiu importar aqui, a gente vai pegar e vai definir aqui. A gente vai definir o que vão ser os nossos dados e o que vai ser o nosso classificador. Então, o que está no data são os nossos dados. O que está no target é o nosso classificador. Para que a gente não precise ficar toda hora referenciando iris.data, iris.target, é bem comum a gente definir os nossos dados como X e o nosso target ou o nosso classificador como Y. Então, da onde que vai vir o nosso X? Então, X são as nossas features, são os nossos atributos. Vai vindo iris.data, tudo que está lá. E o nosso Y, ele vai vir da onde? Vai vir do iris.target.
target. Ah, por que não é target name? Target name é só a descrição dos nomes. Quando eu falo target, que é realmente a minha massa de dados. Se eu printar aqui, ó, iris.target aqui em cima, vou rodar aqui em cima só para vocês verem, ó. Não na posição 55, todas as posições, ó. Iris.target. O que ele trouxe para mim aqui? Ele trouxe um vetor de todos os classificadores aqui. Então, eu tenho aqui que os 50 primeiros registros são 0, depois os próximos registros são 1, depois os próximos registros são 2. Então, o target é o meu classificador respectivo para os dados. Então, eu estou chamando aqui, o X são os meus dados, é o nosso target, ou o nosso label, né? Então, o X é o target, o X são os dados, e o Y é o nosso classificador. Então, a gente já tem aqui todos os nossos... Eu tenho a minha massa de dados e eu tenho o meu classificador. O que a gente tem que fazer? A gente tem que separar esses dados nossos em uma parte para treinar, uma parte para testar. Deixa eu só mostrar aqui uma figura aqui que ele exemplifica bem isso. Acho que aqui eu tenho uma imagem. Aqui, ó. Aqui, o que a gente tem? Dentro dos dados nossos aqui, então o nosso X vão ser os dados, são as nossas features, são os dados realmente. E o Y vai ser o nosso classificador. Então, eu quero que a partir desses atributos, desses dados que eu tenho de atributos, eu chegue em um determinado classificador. O que a gente vai fazer? De toda a massa de dados que a gente tem, a gente vai separar uma parte para treinar e uma parte para poder testar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o meu X de treino e vou fazer com que o meu algoritmo se ajuste ao meu classificador, ao meu Y de treino. Então, ele vai aprender a partir desse X de treino, ele vai aprender o Y de treino. Deixa eu colocar isso aqui no Paint, que fica mais fácil de entender. Ele vai aprender isso aqui. Depois, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar esse X de teste e vou pedir para ele poder fazer predições. Então, eu vou falar para ele gerar os meus preditos. E esse Y de teste, ele vai servir para quê? Para que eu faça a comparação dos meus preditos com o meu Y de teste. Ou seja, eu vou comparar os preditos com o Y de teste. E aí eu vou ver o quê? O percentual de acerto. Ou seja, eu tenho o meu X aqui, que é o meu X de treino. A partir desse X de treino, eu vou pedir para o meu algoritmo conseguir chegar no meu classificador, que é o meu Y de treino. Isso aqui, geralmente, a gente trabalha com uma massa aqui de 70, 30 ou 80, 20. O que isso quer dizer? 70% para treinar e 30% para poder testar. Isso vai depender do tamanho da massa de dados. Se eu tiver muito pouco dado aqui, e aí, se eu tiver, quanto mais dados eu tiver, se eu tiver mais dados, eu posso trabalhar aqui com 80-20. O mais comum aí é a gente trabalhar com 70-30. Então, 70% da minha massa de dados para poder treinar e 30% para poder testar. Ou tem alguns autores que trabalham com 80-20. Você pode mudar isso? Pode. Isso vai depender muito do tamanho da tua massa de dados. Ou seja, se você tem muitos dados, aí você tem que ter dados representativos para que você consiga ter um teste adequado. Então, eu tenho aqui, aí depois que eu treinei, eu vou fazer, com o meu X de teste, eu vou falar para o meu algoritmo gerar a predição, ou seja, esse X de teste ele não passou pelo treinamento, são dados novos. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar aqui uma biblioteca que ele já faz essa quebra para a gente. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele já vai quebrar aqui o meu X em X de treino e X de teste, e vai quebrar o meu Y em Y de treino e Y de teste. Então, só para poder adiantar aqui e não ter erro, eu vou colar o código aqui no chat, só para poder adiantar aqui. Não, que eu vou mais devagar aqui. Então, basicamente, o que a gente fez, por enquanto, Nauter, aqui de
importante, a única coisa que a gente tem de importante é esse aqui, o importar a biblioteca, fazer com que a variável íris receba o carregamento do dataset, esses prints não precisam, e aqui, ó, esse x e esse y. Só isso, a única coisa que a gente fez aqui. E agora, o que a gente vai fazer aí? Só para poder acompanhar aqui. A gente vai fazer o split dos dados. Então, aqui dentro do scikit-learn, a gente tem uma biblioteca aqui já, que tem uma função que é o train test split. Esse train test split, o que ele vai fazer? Ele vai quebrar o meu x e o meu y. Então, meu x de treino, meu x de teste. Meu y de treino, meu y de teste. Quais vão ser as minhas features? De onde estão vindo meus dados? É o meu x. De onde estão vindo meus labels, que é o meu classificador? É o meu y. Então, tem que mudar aí. E eu vou definir qual que é o tamanho do teste. Aqui eu estou definindo 0.2. E o que isso quer dizer? 80% para poder treinar, 20% para poder testar. Se eu quiser trabalhar com 70-30, 70% para treinar e 30% para poder testar. Outra coisa que a gente pode usar aqui é uma variável que se chama random, um atributo que chama random state. Por quê? Da onde que vai vir esse 30% de teste? Ele vai ser aleatório. Então, se eu quiser que o aleatório de todo mundo parta do mesmo lugar e, consequentemente, ele vai ficar igual, a gente usa uma variável aqui que se chama random state. A random state, se todo mundo colocar a mesma random state, não, a massa de dados vai ser igual e, consequentemente, a acurácia nossa depois vai ser igual. Então, se vocês quiserem testar aqui com o mesmo random state aqui, se eu colocar 42, o nosso vai ser igual. 42, por que 42? É aleatório aqui. Nos exemplos, vocês vão ver o 42 e aí eles colocam como um número aleatório lá, o número do Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, se você quiser colocar 10, tanto faz aqui o random state que você quiser colocar. Ou não colocar o random state. E aí o meu resultado vai ser um, de vocês vai ser outro. Shift Enter aqui, gerei a nova linha. E agora a gente vai seguir. Isso aqui, ele segue basicamente uma receita de bolo. Depois, na próxima aula, a gente vai ver como trabalhar com outro algoritmo, que é o algoritmo de Naive Bayes, que é o algoritmo de Bayes. E ele segue basicamente o mesmo modelo. Então, diz que é uma receita de bolo aqui. O que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai criar o nosso classificador aqui. Então, a gente vai fazer com que uma variável CLF receba o classificador que a gente vai usar, que é o algoritmo de arte de decisão, que a gente já tinha feito isso anteriormente. Eu vou colando aqui, ó, que aí fica mais fácil para não ter que ficar copiando, mudando de tela, não. E aí, depois, o que a gente vai fazer aqui? Eu defini qual que é o meu algoritmo, vou fazer com que o meu classificador receba o retorno dele mesmo, ponto fit. O fit é o que vai executar, é o que vai treinar, que vai fazer o ajuste entre os meus dados e o classificador que eu quero chegar. O que eu passo para ele? Os meus dados que eu quero treinar. Então, é o meu X de treino, eu quero que ele ajuste ao meu Y de treino. Então, o que ele vai fazer aqui? Ó? A partir aqui do meu X de treino, ele vai chegar no meu classificador, que é o meu Y de treino. Ele vai tentar ajustar o máximo aqui. Depois que executou isso aqui, ele já fez o ajuste, ou seja, o meu algoritmo já está treinado. Aí agora eu posso pedir para ele predizer. Então, eu vou fazer aqui com que os meus preditos, eles vão ser o quê? Vou pedir para que o meu classificador possa fazer a predição. Select, pronto, predict. E o que ele vai predizer? Ele vai predizer o meu X de teste. Então, eu fiz com que o meu algoritmo aprenda. Aqui eu estou treinando. E aqui eu estou definindo o classificador, que é o de arte de decisão. Existem vários outros algoritmos. Aqui eu estou realmente treinando o fit, que é ajustando. E aqui eu estou gerando a predição. E aí, depois que eu gerei a predição, o que eu vou ver? O que foi predito é igual com o real. O que eu vou ver, então? Aqui, ó. Então, a partir desse X de teste, foram gerados preditos. Eu quero ver o quanto esses preditos é igual ao real. É igual, porque o meu Y de teste são os meus classificadores reais. Então, eu quero ver o quanto o que o meu algoritmo predizeu, que são os preditos, é igual ao Y de teste. Só para a gente poder visualizar aqui, ó, eu vou dar um print. Vou dar um print nos preditos. Vou colocar aqui. Preditos.
Vou dar um print aqui nos preditos e vou dar um print no meu real também. Eu vou dar uns espacinhos só para eles ficarem alinhados, que aí fica mais fácil a gente ver. Vou dar um print no real. O real é o quê? É o meu y de teste. Então, quando eu dou esse print aqui, o que eu vou ter? Eu vou conseguir ver o que foi predito e o que é real. Se eu der um Ctrl Enter aqui, ele vai rodar. Ah, tá vendo que ele tá quebrando aqui porque ele tá grande, mas dá pra gente ver aqui, ó. Deixa eu diminuir e rodar de novo. Não, está quebrando da mesma maneira. Só para poder diminuir aqui, porque eu coloquei 30%. Eu vou diminuir a massa aqui, ou eu poderia limitar o vetor que eu estou mostrando. Mas ao invés de 30%, eu vou rodar com 20 aqui, Ctrl Enter. Depois aqui eu vou rodar de novo, com 20%. Aí diminuiu minha massa aqui, e agora ele está conseguindo ajustar na tela. Então, o que a gente consegue ver, ó? O que prediziu foi 0, o real é 0. Prediziu 0, o real é 0. Prediziu 2, o real é 2. Olha que tá acertando tudo, ó. Aqui ele errou. Ele fez a predição de 2, o real é 1. Aí fez a predição de 1, o real é 2. Fez a predição de 1, o real é 2. Então, ele vai acertar tudo? Não. Isso aí vai depender. E cada hora que eu rodar aqui, ó, ele pode dar um valor diferente. Por que ele vai dar diferente? Porque essa massa que ele está selecionando para poder testar é aleatório. Então, se eu rodar de novo aqui, pode ser que ele mude. Aí, ó, já mudou. Lembra que estava 0, 0, 0? Agora é outra massa de dados. Então, cada vez que eu mudar vai ser diferente, exceto se eu colocar o random state aqui. Se eu colocar o random state, colocar um valor fixo, e aí ele sempre vai ser fixo. Porque a massa do aleatório ele depende do inicializador dos valores aleatórios. Ah, mas eu vou ter que ficar olhando aqui assim de forma manual? Não. Vou dar um Ctrl Enter aqui. E aí, como eu falei, existe algoritmos já que ele deixa a gente ver a acurácia. Se eu quiser fazer a predição de um dado direto, eu posso fazer. Eu posso pegar um determinado dado qualquer. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Eu posso falar, eu vou printar, o que ele vai predizer? Ele vai fazer um predict. Para eu poder passar no predict aqui, ó, cada registro que eu tenho, ou seja, cada linha que eu tenho, ele é um vetor. E o que ele espera para poder predizer? Lembra que a gente tem um vetor de vetores lá na minha massa de dados? Então, eu tenho um vetor maior, onde cada registro que eu tenho é um vetor. Então, eu tenho que passar aqui um vetor dentro do outro aqui no registro. E aqui os parentes normal, né? O primeiro parente aqui é por causa da função predict, e o segundo parente é por causa do print. Se eu pedir para poder predizer esse registro aqui, ó, vou dar um Ctrl Enter aqui, ó, ele falou que isso aqui é um 0. E aí, se eu mudar as características aqui, esse aqui tem 5.5 e aqui tem 2.3. Olha lá, eu mudei as características, agora, de acordo com as características, ele já falou e já fez a predição que isso aqui é 1. Então, você pode entrar com novos dados, ou seja, você pode coletar novos dados e fazer a predição. Isso aqui só como exemplo. E se eu quiser ver o quanto ele acertou aqui, para que eu não precise, logicamente, ficar olhando um por um. E aí já tem aqui a biblioteca para a gente poder visualizar isso, que é a nossa biblioteca, que a gente consegue ver a acurácia, ou seja, o quanto ele acertou é a acurácia, que é essa biblioteca aqui, a Accuracy Score. Vou colocar aqui também. Bruno. Em qual linha? Na hora de fazer o predito ou aqui em cima? Pode desbloquear o microfone. Aqui, ó, na hora de fazer o exemplo do predito aqui que eu fiz aqui, ó, só para fazer a predição de 1 aqui. Em qual linha, Nalco? É só falar aí que às vezes eu consigo ajudar daqui. Tá, aqui, Nalker, ele vai dar erro porque eu mudei aqui dentro, aqui, ó, aonde que tá features é o X. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Onde que tá o meu mouse? Onde que tá features é X. Onde que tá labels é o Y. Certo?
Eu mudei isso lá, x de treino, x de teste, y de treino, y de teste. E aí eu vou passar o meu x, que vai ser quebrado em x de treino e teste, vou passar o meu y, que vai ser quebrado em treino e teste. Olha aí, muda filtro para x e label para y. Matheus. Oi. Estava colocando aqui para carregar. Nessa linha aí que o Nautor falou, eu já tinha alterado para x e y. Só que ele tá dando nem error, nem x, tá falando que não tá definido. Mas o x? Tá, roda de novo, que às vezes você não rodou. Isso aqui, ó, que eu vou colocar aqui, ó, que é o x, o y, que é essa linha aqui, ó, coloca o cursor nela, dá um Ctrl Enter roda, e aí, na hora que você rodar essa linha, que vai dar, que ele vai gerar o x e o y. E aí depois. Deu que o y não tá definido. Tá falando que o x não tá definido? O íris. Ah, o íris? Ah, então mais em cima ainda aqui, ó. Vou tirar esse tanto de print aqui, ó. É o que, ó, íris é lá assim, a primeira coisa que tem que rodar. Segura e dá um Ctrl Enter aqui, ó. O íris está falando que se o íris não está definido, é lá na primeira linha. Coloca aqui, segura o Ctrl Enter e roda. Beleza. Executou aqui. Depois que carregou, vai definir o x e y. O x com os dados, o y com o classificador. Roda. Depois, separar em treino e teste. Ctrl Enter, roda. Depois, vai definir o classificador, fazer o treinamento e gerar a predição. Tem que ser sequencial, porque se você tentar rodar alguma coisa sem rodar o outro, ele não vai. Deu? O íris parou de dar erro. Aí lá no terceiro, agora tá falando que o x treino não tá definido. X treino? Então, se colocar igual tá aqui, ó, no terceiro, se você copiar e colar igual eu estou mostrando agora, é para ele dar certo, porque o X treino e X teste está sendo definido agora, tem que se importou a biblioteca aqui. Olha, igual que eu mandei agora, tenta substituir e colocar isso que eu acabei de mandar, às vezes é algum caractere. Agora foi. Foi? Pode ser algum caractere. Obrigada, Matheus. Nada. Deu certo também, não, Cleber? Alper? É só pegar essa linha igual que eu mostrei aqui. Se você pegar passo a passo, ó, o primeiro é o import, que eu já mandei aí. Depois é o x e y pegando os dados. Depois é ele quebrando, que eu já mandei também. E por último, aqui fazendo o classificador aqui, ó. E por último, fazendo o classificador. Depois que a gente fez, agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai medir a acurácia. Lógico que a gente vai ficar medindo um por um, e essa massa de dados, muitas vezes, ela vai ser de ordem muito grande. Então, eu importei a biblioteca. Depois que eu importei a biblioteca, eu vou ver qual que é a acurácia aqui. Então, para mim poder ver a acurácia aqui, eu vou colocar o código aqui também. Para a gente poder ver a acurácia, a gente vai usar essa funçãozinha acurácia score e vou ver a acurácia o quê? Ele vai ver a partir do meu y de teste, que é o meu real, ele vai comparar com os preditos. E ele vai falar o quanto a minha acurácia está correta aqui. Estou falando que ele deu uma acurácia aqui de 96%. Se eu rodar de novo aqui, por exemplo, se vocês quiserem fazer o nosso dar igual, é só a gente colocar o mesmo random state, ó.
random state igual a 42. Tem que rodar de novo, Ctrl Enter. Esperar que já rodou. Vou rodar de novo, definindo o classificador, realizando treinamento e prevendo, fazendo a predição. E vou gerar de novo aqui para ele poder ver a acurácia. Ó, agora a acurácia deu 1. Ah, mas por que deu 1? Você mudou o número, você melhorou? Não, aqui a gente não mudou atributos do classificador, que a gente até pode mudar alguma coisa para que ele possa tentar melhorar. No caso aqui, a única coisa que a gente fez é só para poder ficar igual. Se eu colocar 10 aqui, ó, ele vai partir de uma outra árvore de geração, de uma outra semente de geração de números aleatórios. Ele gerou aqui, eu já estou vendo que tem erro. E vou ver a predição de novo aqui. Ó, agora ele está com 93%. Então, a nossa massa de dados, ela é aleatória. Se a gente usar o mesmo random state, a gente parte do mesmo e a gente consegue ver a acurácia dele. Pessoal, conseguiram fazer aí? Beleza. Então, a gente fez esse exemplozinho, ele já tinha na videoaula da aula anterior, é mais para poder tirar dúvida, para poder fazer de novo. E aí, qual que é a ideia agora? Qual que é o objetivo? É que vocês peguem a atividade, tem a videoaula lá, o que tem diferente na videoaula que tem lá? Além de fazer exatamente isso aqui com a outra base de dados, que é a base de dados de câncer de mama, vocês vão ter que gerar a matriz de confusão aqui no Python. E aí já tem o exemplo de código que eu coloquei lá, para poder gerar a matriz de confusão. E já tem também, e vocês vão ter que gerar a árvore de modo gráfico, a árvore de modo visual. E também já tem lá o código para poder gerar a árvore, que é o que vai ter de diferente do que a gente tem aqui. Então, o que vocês vão fazer aqui? Tem essa tarefa aqui, ó, que é uma atividade prática de dataset com Colab, com Python. Então, aqui, por isso que eu falei, veja o modelo dos códigos no exemplo do Iris. Então, eu mandei esse código do Iris aqui, que a gente já tem. Aqui já tem uma videoaula de orientação, começando aqui no 5:20, porque antes era outra coisa. Até já está para iniciar aqui. E aí, na videoaula, eu repasso tudo isso que eu falei, e aí vocês vão importar outro dataset, outra base de dados, que é essa base de dados de câncer de mama. Então, aqui tem um conjunto de atributos, ou seja, um conjunto de características do câncer de mama, e ele fala se tem câncer ou não tem câncer, se esse câncer é maligno ou não, maligno ou benigno, lá que ele separa. E aqui está pedindo para poder separar 30% para teste, 70% para treinamento, e aí está perguntando algumas coisas aqui. Qual atributo foi definido como raiz da árvore? Nesse momento, a gente não tem essa informação. O que você precisa para poder ter essa informação? Precisa gerar árvore. Como que vocês vão gerar árvore? Aqui nesse arquivo yaula, iris aula, que está aqui, vocês vão importar ele no Colab, e ele é basicamente o que a gente já tem aqui, ó, exatamente o que tem aqui, e ele tem a mais o código que vai permitir vocês gerarem a árvore de decisão. Então, já tem o código basicamente aqui, ó. Deixa eu só fazer de exemplo aqui e mostrar para poder gerar a árvore de decisão aqui. Ele vai mostrar a árvore aqui. Então, aqui ele está criando, deixa eu só tirar aqui para ele mostrar a imagem. Então, aqui ele vai importar a biblioteca para poder gerar. Ele tem que gerar um conjunto de dados em um formato específico. O que é importante aqui, ó? Aqui no caso aqui, ó, os features names, eu tenho que receber qual que é o nome dos atributos. O nome dos atributos aqui, ó, vai ser iris. Olha lá, feature names. E o class name, que é o nome do nosso classificador, é o nome label aqui, né? O iris.target names, que é o nome do nosso classificador. Os dados da árvore estão aqui, e aqui ele vai gerar. CLF é o nosso classificador, ou seja, da onde que está vindo esses dados para ele poder gerar a nossa árvore aqui. Se a gente rodar aqui, tá vendo? Ele gerou a árvore. Então, qual que é a raiz da árvore? É o pedal length aqui. E aí ele tem a nossa árvore prontinha aqui. Então, esse código aqui, ó, vou colocar ele aqui no chat também.
e vou colocar ele aqui na atividade também. E aqui já tem o código aqui para poder gerar a árvore. Mas, como eu falei, nesse arquivo aqui que eu mandei, que ele está anexo, vocês também têm ele. E aí, qual que é o objetivo agora, então? O que vocês têm que fazer? Que a gente tem um tempo ainda. Basicamente, nessa aula aqui, ele só dá uma repassada. Então, pode ir adiantando e passando mais rápido. Só vai mudar o dataset. A partir do dataset, vocês vão separar 30 e 70, vai falar qual que é a raiz da árvore, vão mostrar essa árvore, qual que é o percentual de classificação correta, que é isso que a gente acabou de fazer, e mostrar a matriz de confusão que eu estou explicando como faz, e dentro do arquivo que também tem a matriz, também tem um código aqui nesse arquivo, que vocês vão ter que importar ele, no Iris Aula também tem um código para poder gerar a matriz de confusão. Pessoal, deu para entender o que tem que ser feito? Onde que define? É aqui, Bruna. Na hora que a gente vai fazer o split aqui, ó, no test size. Quando eu coloco test size 0.2, quer dizer que é 20% para teste e 80% para treinamento. Basicamente, o que vai mudar desse exemplo que a gente acabou de fazer agora aqui? Vai mudar a base de dados, vai mudar o test size para 0.3 aqui, vai mudar a acurácia aqui, e aí se você quiser definir um random state aqui, para a acurácia sempre ficar igual na hora que rodar, então você vai colocar qual que é a acurácia que você teve, defina um random state, pode colocar o que você colocar, porque aí depois você vai mandar o teu arquivo, que aí o que vocês vão fazer? Esse arquivo de vocês aqui, ó, depois que você fez, você manda localizar ele lá no Drive, e aí vai abrir o teu Google Drive aqui, você vai baixar ele e vai me mandar. Quer ver? O meu tá abrindo aqui. Ah, tá vendo? Os dados estão aqui. Então, você vai pegar o teu arquivo, faz o download dele e vai mandar ele, que ele que vai ser o resultado. Isso aqui. Joia aí, pessoal. Então, como que eu gero a matriz de confusão? Você tem que importar esse arquivo aqui. Então, você vai vir no Colab, vai abrir ele, você vai ver nesse exemplo aqui, que lá já tem ele gerando tanto a árvore de decisão, quanto gerando a matriz de confusão. Aproveitem um tempo para poder fazer agora já.